Olá, eu sou Papola, sou padeira artesanal. Estamos estreando hoje o Massa Madre e eu trouxe para vocês uma receita de um pão tradicional com fermentação natural. Para fazer essa receita nós vamos precisar de farinha de trigo, água gelada, o fermento natural, um pouco de sal e o fermento biológico. Nós vamos bater a massa então do pão tradicional. Nós vamos começar colocando o fermento natural dissolvido na água gelada. Coloca na masseira, é bom dar uma dissolvida nele já antes. Farinha de trigo. Essa primeira fase, que a gente chama de autólise, eu só coloco a farinha, o fermento natural e a água. O sal e o fermento biológico ficam por uma segunda etapa. A vantagem aqui é que a farinha ganha mais poder de hidratação e mais extensibilidade. Isso é importante quando a gente trabalha com pão de alta hidratação. Vou bater em primeira velocidade então. Os ingredientes já estão misturados e a gente para essa primeira fase então do batimento. Esse aqui é o ponto que a massa sai nessa fase. Então lá nós vamos passar ela para a caixa de plástico enfarinhada e agora ela vai descansar entre pelo menos 20 minutos até 1 hora, até que ela volte para a masseira para colocar o sal e o fermento então. Vou dar uma dobra nela aqui, tapar a caixa e deixar ela descansar. Da autólise, do primeiro descanso, e que ela já tem uma elasticidade muito maior e aqui a gente só fez uma mistura em primeira velocidade. Vamos botar essa massa de volta na masseira, o sal, o fermento biológico e vamos bater. Primeira velocidade, mais 3 minutos em segunda velocidade, a massa está no ponto. Aqui a gente não busca um glúten muito desenvolvido. Eu quero uma massa extensível, mas não tão desenvolvida. O importante mesmo é não esquentar a massa. Eu não quero que a massa saia daqui quente. Nós vamos deixar essa massa descansar em temperatura ambiente por 50 minutos a 1 hora, dar uma dobra nela e aí ela vai para a geladeira, onde ela vai descansar até amanhã, quando nós vamos fazer a modelagem. Agora vai para a caixa. Para descansar. Daqui a 1 hora, uma dobra, cobre com plástico e dorme em geladeira. Preparado então para modelar e assar no dia seguinte. A massa já descansou, vou ver que ela já está bem mais crescidinha. Para tirar a massa da caixa, colocar um pouquinho de farinha aqui na superfície e virar essa massa na mesa. Nós vamos cortar com 750 gramas para fazer os filões. Por que é importante a gente ter sempre peças do mesmo tamanho? Para que no assamento elas fiquem por igual. Se a gente trabalhar com pães, massas muito maiores ou muito menores numa mesma fornada, tem o risco da gente ter pães mais assados e menos assados. Nós vamos fazer uma pré-modelagem e deixar ela descansar rapidamente na mesa. O que eu quero aqui, deixar a parte mais lisa para fora, e isso vai ser a superfície do pão. Aqui a gente cobre com plástico, ela descansa 10 minutinhos até a gente fazer a modelagem. Eu vou modelar em filão para usar nos banetons. Costura para cima. Esses pães aqui vão fermentar entre 1h30 e 2 horas antes de ir para o forno. Chegou a grande hora, nós vamos virar ele aqui na esteira. Esse pão que ficou fermentando, nós vamos cortar e carregar ele no forno. O forno então, ele está setado para 240 no teto, com 230 no lastro. É um forno bem quente, eu quero esse calor importante agora no começo. Forno carregado, massa cortada, a gente só aciona no start. Esse vapor importante no começo do assamento é que vai permitir que o pão se desenvolva o tanto que ele pode se desenvolver. Ele deixa que essa superfície do pão fique amolecida até que o calor chegue lá no interior. Vão acompanhando lá, vocês vão ver que esse pão dobra de tamanho. O timer apitou, tá na hora para tirar do forno. Gostou? Assista o nosso vídeo, curta o canal e até a próxima!